Eduardo Oineg, Pablo Ribeiro, hoje dando sequência àquela nossa série de entrevistas aqui sobre os desafios da economia, da retomada do emprego. Nosso convidado, Oineg, já está na linha conosco. Já está com a gente? Já está conosco. Opa, que bacana. Então, a gente vai conversar com o Glauco Umay, presidente da Associação Brasileira de Shopping Center. Eu estava olhando o currículo dele, é uma coisa impressionante o que ele já estudou, né? Fez Relações Internacionais na Universidade de Brasília, Ciência Política na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Ciência Política também na Universidade de Brasília, curso de especialização em Harvard, fez Gestão Sustentável na Fundação Dom Cabral, MBA na FIAP, mestrado em Gestão Política Pública na FGV, e eu estou citando isso tudo, não é para ele ficar orgulhoso não, embora ele tenha que se orgulhar mesmo do currículo que ele construiu, mas o que eu queria era perguntar, aproveitando o seu currículo, Glauco, é o seguinte: você acha que as portas que você conseguiu abrir ao longo da sua carreira, graças à formação, ao investimento que você fez, no momento em que você começou, hoje, dada a realidade do Brasil, elas se abririam da mesma forma? Ou seja, uma pessoa com uma boa formação tem hoje a mesma oportunidade que tinha antes, ou as coisas ficaram mais complicadas? Obrigado, Glauco, por falar com a gente. Queria colocar essa primeira pergunta para você. Olá, bom dia, boa tarde, né? É um prazer estar falando com você, Oineg, com todos os ouvintes da Band. A questão da educação e qualificação é um dos grandes gargalos do Brasil, deve ser sempre trabalhado, a gente deve ter esse assunto como prioritário no Brasil se a gente quiser dar o próximo passo. Senão a gente vai continuar um país de commodity, um país que não consegue ter avanços tecnológicos e distribuir a sua riqueza, com uma riqueza muito concentrada. Acho que nós temos evoluído bastante na questão do ensino fundamental, temos aumentado a base, reduzido o analfabetismo, mas temos muito ainda que andar em relação às oportunidades, qualidades e melhoria da estrutura física dos estabelecimentos. O setor de shopping center representa quase 3% do PIB brasileiro. Nós estamos falando de 1 milhão de empregos, a gente está falando de entretenimento, 3 mil salas de cinema, a gente está falando de 110 mil lojas, enfim, é um número muito impressionante. Quer dizer, ele entrou na circulação da sociedade, o sistema sanguíneo da sociedade, e tomou um tiro. Mas foi talvez um dos setores mais prejudicados. Turismo também perdeu muito, outros tantos, né? Bares, restaurantes, mas o shopping center participa um pouco de tudo. E na retomada paga o preço por ser comércio, competindo até com comércio de rua, que é mais difícil de fazer a retomada. Pois bem, como é que está essa retomada? O que você espera que vai acontecer? Eu não falo no setor de uma forma geral, especificamente queria que você focasse nos empregos. Você entende que a gente vai conseguir construir, a partir desse setor e do comércio, mais empregos num prazo razoável, porque nós estamos com um passivo de desemprego que é assombroso, né? Quase 15% de desemprego no Brasil. O que você enxerga partindo do seu setor? Oineg, certa reunião com o ministro Paulo Guedes, eu disse para ele que se um meteoro caiu sobre a Terra naquele momento de início de pandemia, ele tinha caído sobre um shopping center, dado o tamanho, o estrago e a violência que fomos afetados com o fechamento absolutamente total das atividades dos shoppings, o que ocasionou, evidentemente, falências, fechamentos e, infelizmente, desempregos. O setor fez todo o possível e foi além até do possível para manter empregos, para manter lojas abertas, para manter o status de um setor que emprega muito, que gera muita riqueza, mas infelizmente ao longo do tempo, desse mais de 1 ano e meio, sem qualquer auxílio do governo, sem qualquer medida compensatória, sem qualquer medida estruturada para que a gente pudesse passar por esse momento de forma melhor e mais robusta, a gente acabou sofrendo muito. Esse ano passado, já depois de 1 ano de muito aprendizado, nós voltamos a ter uma performance de venda melhor, porque os estabelecimentos voltaram a abrir. O setor de shopping centers foi o primeiro setor a produzir um protocolo de funcionamento durante esse período de pandemia, em parceria com grande instituição de saúde. Nós, então, adequamos as nossas instituições, os nossos estabelecimentos,
demos treinamento, contratamos tecnologia, treinamos equipes não só de lojistas, mas também dos malls, para que a gente pudesse trabalhar da melhor forma possível. E à medida em que fomos mostrando isso para o poder público, fomos abrindo gradativamente os nossos equipamentos. Hoje temos todos abertos, ainda com restrições de horário, de dias de semana, de fluxo, de capacidade, mas todos abertos e voltando a performar, mostrando uma demanda reprimida muito grande, não só pelo aspecto da compra, mas também, e talvez até principalmente, pelo aspecto do lazer, do entretenimento que hoje o shopping proporciona. Eu até digo, brincando em muitas entrevistas, que o shopping center ele é um centro de conveniência que proporciona até compra, porque a pessoa lá pode se divertir, pode ir ao cinema, ao teatro, almoçar, jantar, ir a uma lavanderia, a lotérica, banco e fazer compras. Então, esse sentimento de aprisionamento que a população ficou, e deveria ter ficado mesmo, porque a situação era muito crítica naquele momento, faz com que agora, com as medidas um pouco mais liberadas, o avanço da vacinação, elas circulem nos shoppings e acabem comprando de maneira espontânea e também de maneira programada. Temos uma expectativa de volta dos empregos. O nosso setor é um setor que emprega muito. Na nossa cadeia são mais de 3 milhões de empregos, diretos e indiretos. Dentro dos shoppings no Brasil, 1 milhão e 100 mil empregos. 12% desses empregos, infelizmente, foram cortados. Estamos recuperando gradualmente esses empregos, mas acreditamos que ao longo dos 18 próximos meses é que nós vamos atingir o pico de recontratação no mesmo patamar do que a gente tinha no período pré-pandemia, ali em fevereiro de 2020, né? Débora Alfano. Glauco, um prazer tê-lo aqui conosco, né? Eu queria aproveitar essa sua resposta, porque a gente vê os dois lados, né? Por um lado tem aquele consumidor que ficou muito tempo em casa e vai continuar, já está voltando, né, a frequentar os shoppings, que tem aquela questão da experiência física, da experiência sensorial, de aproveitar não só as compras, mas todo esse entretenimento, o lazer, a praça de alimentação. Mas, por outro lado, também, a pandemia acabou incentivando um consumidor que não conhecia muito digital e acabou gostando do comércio online. E hoje as pessoas querem aquela segurança, conforto, mas também agilidade. Você tem cada vez mais rapidez na entrega das compras feitas pela internet, por exemplo. Como é que o setor de shoppings enxerga esse novo perfil do consumidor e tem um olhar voltado para o futuro? É possível desenvolver uma experiência híbrida de compras online com as compras presenciais? De repente você compra pela internet e retira num posto da loja física, ou tem alguns shoppings até já desenvolvendo personal shopper, né? Assim como você tem um aplicativo para pedir comida, ou aquele serviço da farmácia, por exemplo, você seleciona também pelo aplicativo e aquele profissional vai ao shopping à procura dos produtos desejados e entrega na casa do consumidor. Como é que a Associação de Shoppings pode se desenvolver, investir nessas tecnologias para continuar também retomando, né, os serviços, a economia, o seu faturamento, com um olhar para o futuro, aquela experiência presencial, mas a digital também integrada a todo esse novo comportamento do consumidor? Claro. É um prazer estar falando com vocês sobre esse assunto em especial, porque é algo que a gente tem debatido há muito tempo no nosso setor. É um assunto que já há alguns anos a gente vem estudando, se aprofundando, e sabemos que o futuro é a omnicanalidade, ou como a gente conhece aqui no Brasil, a multicanalidade, que é o consumidor que gosta e prefere ser atendido em todos os canais, seja ele por aplicativo de mensagem, seja ele pelo aplicativo de uma plataforma de e-commerce, seja ele por telefone, presencialmente, por uma loja na rua, ou uma loja no shopping, numa galeria. É o consumidor millennial, um consumidor que é muito diverso e que quer uma compra sem atrito. A compra para esse consumidor, o ato da compra, se tornou uma commodity, né? Ou seja, é algo comum que pode ser feito de qualquer forma. E a forma mais eficaz e a forma que gere menos tempo desperdiçado ou gasto consumido nesse processo é a forma de preferência desse consumidor. Contudo, é um consumidor que também valoriza muito a experiência, né? O toque, tocar o produto, sentir o produto, experimentar o produto, personalizar o produto, e isso só é feito no ponto físico e dentro de um shopping especial, porque você tem um ambiente propício, preparado para ocasionar essa experimentalização.
A pandemia acelerou diversos processos, diversas ferramentas que a gente já vinha estudando e implementando de formas piloto em alguns equipamentos pelo Brasil e alguns equipamentos pelo mundo, e vieram para ficar, né? O delivery de compras, não só de produtos de alimentação e farmácia, mas produtos todos, como eletrônicos, roupa, calçados, enfim, todos os produtos hoje já é comum. Mais de 85% dos shoppings já tem serviço de delivery. A questão do drive-thru, que foi uma invenção brasileira, né? Os shoppings fechados, o consumidor não poderia entrar no shopping, mas podia comprar através de um aplicativo e retirar através do seu carro. Isso veio para ficar. Mais de 50% dos shoppings do Brasil mantiveram esse serviço, mesmo com os shoppings abertos. A questão dos marketplaces, né? As vendas online. Antes da pandemia, menos de 20% dos shoppings e das lojistas de shopping tinham uma venda através de e-commerce, né, comércio eletrônico. Hoje a gente já passa de 40%, quase chegando em 50%. E, por exemplo, a questão de lockers, que são aqueles armários que você compra online, o produto fica guardado em um armário e você, no seu melhor momento, quando quiser, da forma como quiser, pega lá, recebe uma senha, tira do armário e leva. Mais de 30% dos shoppings do Brasil já tem esse serviço de lockers. Então, são soluções que vieram num momento de crise, foram acelerados, mas que facilitaram e continuam facilitando a vida do consumidor e foram integrados à nossa rotina, e outros mais virão, como personal shopper, como compras através de realidade virtual, realidade aumentada. Então, são soluções que a tecnologia traz, não para criar problemas para a venda física, mas para facilitar e complementar a venda física. A gente entende uma venda única, o futuro segue para isso, para a gente não mais diferenciar o que é online do que é físico, mas sim uma venda conjunta, porque é isso que o consumidor quer e a gente tem que atendê-lo. E existem alguns pontos que a gente precisa trabalhar de questões de tributação, questões de geração de emprego, para onde é destinado os recursos da venda online e da venda física, para que os municípios e estados também não fiquem prejudicados, mas nós estamos evoluindo bem e tentando apaziguar questões junto a lojistas, a municípios, a empreendedores, sempre pensando no melhor solução para o consumidor, que é o que a gente sempre está focando. Pablo Ribeiro. Ouvindo vocês, Glauco, uma boa tarde, seja bem-vindo à Band News FM. Ouvindo a pergunta do Eneg e a pergunta da Débora, lembrei de uma conversa que eu tive com uma gerente de uma loja de roupas femininas. Ela falou assim para mim, em março, quando a loja foi obrigada a fechar pelo Plano São Paulo, eu tinha muita roupa aqui para fazer ajuste. Quando eu fiz a reabertura depois, eu acabei perdendo essas roupas porque foi para o estoque, foi para outro setor e as roupas acabaram sumindo. E os clientes começaram a vir tentar buscar aquelas roupas, não conseguiam. Então tomei o prejuízo porque eu tive que pagar o valor daquela roupa aos clientes. E agora, inverno, eu estou tendo que expor na loja, aqui na vitrine, a roupa de verão, porque eu dependo da sazonalidade. E aí é a minha pergunta que eu queria ter a sua visão sobre esse assunto. É um setor que depende da sazonalidade, tanto para a contratação quanto para a venda. Qual foi o balanço do Dia dos Pais? E agora tem um bolsão aí até o Dia das Crianças e depois até o Natal. O que dá para fazer para manter o comércio aquecido nesse período e até a contratação também, Glauco? Olha, o resultado do primeiro semestre foi muito positivo, foi acima da nossa expectativa. Não foi um resultado maravilhoso, mas foi um resultado muito forte, muito expressivo e nos possibilita aí uma previsão de crescimento bastante sustentável para o segundo semestre. Claro que o cenário é volátil, a gente ainda está no momento pandêmico e sabemos que podem acontecer novas variantes, podem acontecer alguns problemas. Porém, a vacinação avança de maneira estruturada, tem avançado bem em grandes cidades, tem penetrado também de forma bastante frequente em cidades menores e acreditamos que ela vai permanecer avançando até o final do ano, o que possibilita um melhor trânsito das pessoas com mais segurança e mais confiança nas ruas e nos shoppings. Então, nos dá certa segurança e confiança de que o segundo semestre será positivo e aí nós fecharíamos o ano com um crescimento de 50%, olha que número incrível, em relação a 2020. Claro que a base de 2020 foi péssima, foi uma queda de 32% em relação a 19, porém é um crescimento expressivo e faz com que a gente ultrapasse, na verdade, uma venda anual de 200 bilhões de reais, muito próximo ao resultado de 2019, ali o ano pré-pandemia, quando nós tivemos ali 208 bilhões de reais em venda no setor. Então, estamos nos aproximando dos níveis
de venda de 2019, caso a projeção se confirme no segundo semestre. O Dia dos Pais foi uma grata surpresa. Possivelmente, nós teremos, pela primeira vez, um resultado positivo de um mês em relação ao período pré-pandemia. Nós criamos um índice, junto com um provedor de análise de pesquisa de mercado, que mede semana a semana o resultado do setor de shopping centers em comparação com a última semana, ali, os últimos 15 dias pré-pandemia, ali, meados de fevereiro, que foi um mês forte de vendas, fevereiro de 2020. Então, semana a semana, desde março de 2020, nós temos analisado esse número, e os números só caem. Nós chegamos a ter uma queda de vendas de 90% em relação ao período ali de fevereiro de 2020. Ao que tudo indica, eu não tenho esse número fechado, mas ao que tudo indica, a análise preliminar é que, graças ao Dia dos Pais, né, nós vamos fechar o ciclo que se completa agora em meados de agosto, num número positivo em relação a fevereiro de 2020, o que é muito positivo. Semana a semana nós fomos reduzindo esse gap, né, essa diferença, que chegou a 90, como eu disse, caiu para 70, 60, 50, 20, 15, 10, 12, 5, e agora estamos praticamente no mesmo nível. O Dia dos Pais foi muito positivo, o Dia das Mães foi bom, ainda com queda de 5,6% em relação ao Dia das Mães de 2019, porque 2020 a gente desconsidera de forma estatística, porque estavam os shoppings quase todos fechados. O Dia dos Namorados teve uma queda ali na casa de 10% em relação a 2019 também, mas são números que, comparados com 2020, são absolutamente superiores e temos uma boa expectativa, portanto, para o segundo semestre de 2021, preparando as bases para 2022. Tivemos a inauguração de 2 shoppings já esse ano, em Pernambuco e no Paraná, e temos a expectativa de outros 7 a serem inaugurados até o final do ano, fechando o ano com 9. O ano passado inauguramos 7 shoppings, né? Apesar de toda a crise, o setor é muito resiliente, existe muito espaço para crescimento. Foram inaugurados 7 shoppings no ano passado e esperamos, com toda a eficiência do setor, com essa demanda reprimida, com a forma com que nós nos estruturamos e a parceria que firmamos cada vez mais com os lojistas, continuar crescendo e gerando empregos, que é um fator muito importante para a gente, é algo que a gente se preocupa, capacitamos sempre as nossas equipes, os nossos lojistas e esperamos poder crescer o número de empregos para ajudar aí a reduzir esse déficit de geração de empregos que o Brasil tem. A gente está conversando com o Glauco Umay, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers. Dá tempo para mais uma última pergunta, Glauco. Eu queria voltar um pouco ao que a Débora falou. Ela abordou tecnologia, os avanços, as novidades. E tecnologia é uma oportunidade de emprego para pessoas de uma formação um pouco melhor. Eu queria saber como os avanços tecnológicos podem ajudar também na geração de emprego para pessoas sem muita formação. Isso se restringe ao setor de entrega, por exemplo. A gente vai ter muito mais entrega, e tem muito mais entrega, é uma coisa impressionante. Ou surgirão outras oportunidades. Ou então não. Olha, se a gente não investir em formação, a gente vai ter um naco da sociedade completamente apartado, que é o centro da preocupação nessa pergunta. Olha, eu concordo com você. Eu acho que o que nós temos trabalhado aqui, eu acompanho bem essa questão de tecnologia, porque é um assunto que eu me interesso bastante particularmente. Nós temos uma geração de empregos na tecnologia, independentemente da qualificação. Nós podemos, como país, optar em sermos a parte operacional da tecnologia, e ela sempre vai ser necessária, ou nós podemos ser a parte que desenvolve a tecnologia com ciência, com conhecimento e com valor agregado. É uma opção de país, é uma opção estrutural que a gente deve fazer e nós queremos colaborar para isso, para que a gente possa cada vez mais gerar valor agregado aos empregos, para que os salários sejam melhores, a renda seja melhor, a qualidade de vida das pessoas seja melhor. Nesse primeiro momento, enquanto a gente obtém essa melhor formação dos profissionais, felizmente, nós ainda temos espaço para que pessoas com uma qualificação ainda não tão elevada possam ter acesso ao seu primeiro emprego ou possam voltar ao mercado de trabalho, que nesse momento, Eneg, é muito importante, o Brasil precisa, essas pessoas precisam. Mas eu acredito piamente que nós precisamos voltar a atenção para qualificação, treinamento, educação, para que nós tornemos um país
de ponta em tecnologia e qualificação, e um país que gere valor agregado aos seus produtos e não seja um país só de commodity, que é muito importante, mas não é suficiente para o século XXI. Glauco Mai, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço. Obrigada, até a próxima.